No último domingo, eu tava olhando minhas pastas de referências no Pinterest e me deparei com uma foto que eu tinha esquecido que tinha salvado, porque fazia muito tempo. É um fashion plate de 1808 mostrando um cavalheiro muito chique com seu tailcoat verde numa pose bem peculiar. Fashion plates eram ilustrações demonstrativas da moda na época, com desenhos dos estilos de roupa mais usados no momento. A maioria aparecia em revistas de moda que começaram a aparecer no final do século XVIII. Hoje em dia são as fontes primárias de estudo da moda histórica, mas devemos perceber que essas imagens eram mais aspiracionais do que reais. Nem todo mundo tinha dinheiro ou acesso a essas roupas luxuosas e chiques. É a mesma coisa que um ET chegar aqui, pegar uma revista Vogue e achar que todos os humanos são iguais a Gisele Bündchen e estão andando na rua vestindo Gucci, Prada e Chanel, né? Mas voltando ao meu projeto, eu fui influenciado pelo blogueiro do século XIX e lembrei que eu tinha um tecido exatamente dessa cor. Pulei da cama e não pensei duas vezes. Eu tô usando um misto de linho com viscose e foram basicamente, acho que uns 2,5 metros para esse casaco. Eu achei as modelagens na internet e aí eu fiz um teste no lençol velho, nas minhas medidas, e aí é ele que eu tô usando aqui pra cortar o tecido oficial. Aí eu comecei costurando as abas dos bolsos, a gola e o meio das costas. Depois de costurar também as laterais, eu abri as costuras e passei no ferro para facilitar depois na hora de colocar o revel e tal. É importante também fazer esses piques assim na hora de virar a gola, porque facilita. E aí eu me toquei que eu esqueci de cortar as mangas, mas nesse momento a minha mesa estava cheia de verniz, porque eu comecei a envernizar ela enquanto eu costurava esse casaco. Mas enfim, aí depois de cortar as mangas no chão, eu costurei as mangas com costura francesa. Eu dei uma refilada nas costuras para na hora que virar ao contrário fazer passar a costura francesa, elas fiquem bem pequenininhas, bem bonitinhas. Também passei no ferro para facilitar meu trabalho na hora que eu for costurar.
Aí eu tô usando aqui a minha tábua de apoio para cortar esse algodão cru de uma gramatura maior que eu tô usando como entretela para frente. Eu também dei uma refilada aqui na costura do meio das costas para fazer um whip stitch bem pequenininho, bem delicadinho para fazer um acabamento nessa costura, porque aqui não vai ter forro nessa parte. Aí eu alfinetei aqui as laterais com o meio das costas e costurei tudo direitinho. Novamente usando meu querido chão como apoio, minhas costas agradecem. Eu alinhei as partes da frente com o algodão cru barra entretela que eu tô usando, alfinetei direitinho para poder costurar essa parte. Depois eu alinhei os ombros direitinho para poder costurar eles no lugar. Aí depois dos ombros prontos, eu alinhei o meio da gola com o meio das costas e alfinetei tudo para costurar essa parte, que é uma das partes mais difíceis, bem chatinho, mas é só alfinetar tudo e rezar que dá certo. Também é importante nessa parte, como ela é uma curva bem grande, né, da gola, fazer esses piquezinhos para poder assentar direitinho e não ficar engruvinhando o tecido. Mas eu sou burro e aí eu cortei a costura. Eu fui muito longe com a tesoura. Mas depois é só passar a costura de novo ali. E olha só, mesmo rezando, a costura agarrou um pedacinho do tecido. Aí eu soltei essa costura e passei de novo, com bastante cuidado, e aí ficou melhorzinho, ó. Aí eu alinhavei essa parte de dentro dos ombros para poder provar. E acho que ficou bem ok. Com bastante dificuldade eu alfinetei em mim mesmo as abinhas do bolso para decidir a altura que eu queria. E aí eu parti para essa parte chatinha de fazer os bolsos, mas eu já tô tão acostumado fazendo tanto colete nessa minha vida que é difícil, é chato, mas eu vou lá e faço rapidinho. É meio que automático para mim.
E agora a parte mais temida de qualquer costureira: colocar as mangas. Essa parte é bem chatinha, mas deu tudo certo. Eu marquei aqui em cima pra bater as costuras direitinho. E o gato abençoou. E eu fui costurando bem devagarinho, rezando bastante pra dar tudo certo no final. E deu certo, mas uma parte aqui atrás, difícil de mostrar, ficou uma pontinha. Eu coloquei um alfinete pra virar ao contrário e arrumar. E ficou um pouco melhor, só que aí ficaram duas pontinhas e aí eu tive que arrumar de novo. Mas deu tudo certo no final. Aí eu peguei mais um pedacinho, um retalho do tecido para fazer os punhos. E você tá de prova que eu usei a fita métrica e eu medi direitinho, mas mesmo assim eles ficaram pequenos demais. Mas respirando fundo e com muita calma, eu cortei outro punho um pouquinho maior e aí serviu direitinho. Aí para fazer o acabamento aqui dessa parte da gola, das costas, eu peguei um retalhozinho de tecido, marquei com giz para saber o tamanho direitinho e fiz esse acabamentinho à mão aqui.